Fala, meu povo! Professor Françoélio Queiroz na área. Lembrando que isso aqui é um oferecimento do Sistema Paz. Isso aqui é a resolução do nosso simulado. Nossa questão que será comentada agora junto com vocês, questão 133. Espero que vocês estejam acompanhando a contento e que seja mais uma contribuição na tua preparação para o teu vestibular, tá bom? A questão 133 é uma questão que tange no conteúdo circuito elétrico, né? A abrangência do conteúdo é circuito elétrico. E aí você não pode esquecer que no circuito elétrico nós temos alguns elementos. Outra coisa importante, a competência é 5 e a habilidade é 18. Acompanha comigo, você nem precisa fazer uma leitura inicialmente do texto. Lembra, a figura fala. Quando você tem aí a figura, você tem aqui uma chave. Essa chave está aberta, não há circulação de corrente elétrica. O amperímetro não marca corrente no circuito porque a chave está aberta. O que é que nós temos aqui? Nós temos diferença de potencial, nós temos as chamadas de FENs, né? FEN, força eletromotriz, é uma diferença de potencial. Nós temos os resistores, 3 ohm e 2 ohm, e nós temos dois capacitores, um capacitor de 1 microfarad e um capacitor de 2 microfarad. Aí você não pode esquecer, quando você tem um capacitor, o capacitor acumula carga, lembra? Armazenador de carga, capacitância vezes a diferença de potencial. Fica claro para você? Se o capacitor está carregado, ele tem uma diferença de potencial. Se ele está descarregado, ele não apresenta diferença de potencial. A questão diz, uma pessoa carregou dois capacitores, um de microfarad e outro de 2 microfarad, cada um com uma carga de 40 microcoulombs. Ora, se eu tenho dois capacitores e esses capacitores estão carregados, quer dizer que se tem carga, tem tensão. Se eu tenho a carga igual a C vezes U e a carga é de 40 e a capacitância é de 1, a carga é de 40 e a capacitância é de 2, você tem a tensão elétrica do elemento de 1 microfarad, que vai valer 40 volts, e o elemento de 2 microfarad, que vai valer 20 volts. Tensão elétrica de cada capacitor. Esse capacitorzinho, como ele está descarregado, capacitor descarregado não tem carga. Se ele não tem carga, ele não tem DDP. Perceberam? Então a DDP desse aqui é 0 volt, não tem diferença de potencial. Agora vem o grande lance. Imediatamente após o fechamento da chave, perceba, a chave aberta não tem corrente. Imediatamente após o fechamento da chave, é possível identificar no amperímetro uma corrente elétrica de intensidade igual a, ele quer a intensidade da corrente elétrica. Então, fechando a chave, acompanha comigo. Quando você fecha a chave, vai haver a circulação de corrente no circuito. Lembra que quem manda a corrente é quem tem mais tensão. A maior tensão é de 40 volts, né? Maior tensão é de 40. A corrente elétrica vai fluir no sentido anti-horário. E aí você não pode esquecer, se você tem uma corrente fluindo no sentido anti-horário, por onde a corrente, olha, a corrente elétrica será a soma das FENs menos a soma das contrafens dividido pela soma das resistências. Lei de Ohm-Poilet. Então presta atenção. No gerador, né, a FEN, a corrente elétrica sai pelo polo positivo. No receptor, a contrafem, a corrente elétrica sai pelo polo negativo. Então, se a corrente está fluindo no sentido anti-horário, eu posso dizer que o 40 é uma FEM, que o 20 é uma contrafem, porque a corrente está saindo aqui pelo positivo do primeiro e pelo negativo do segundo. Aqui em cima, o traço menor é negativo, o traço maior é positivo. Então a corrente no 10 está saindo pelo negativo, é uma contrafem. No 30, a corrente está saindo pelo polo positivo. Lembra? O traço maior é positivo, o traço menor é negativo. Então o 30 é uma FEM. Quantas FENs nós temos aí? Quantas FENs nós temos aí?
uma de 40 e uma de 30. 40 mais 30 dá 70. Menos as contrafens. Quem são as contrafens? 20 e 10. 20 mais 10 dá 30. Então 40 menos 30. Dividido pela soma das resistências. Quem são os resistores? 4 e 3. 4 mais 3 dá 5. Então a corrente vai ser 40 sobre 5, corrente igual a 8 amperes, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero ter sido suficiente mais uma vez e aguardo a nossa próxima resolução. E lembrando que o nosso gabarito, letra D de docinho de corvo.